O Internacional agiu nos bastidores e conseguiu um feito super importante para ter D'Alessandro na estreia do Inter aqui no Rio de Janeiro contra o Flamengo neste sábado e também em Salvador no meio de semana na estreia colorada na Copa Libertadores da América. Devedores também estão do outro lado. O Inter tem um valor milionário para receber de um clube carioca, inclusive já está falando sobre isso aqui nos bastidores. A vingança do Flamengo em relação ao Inter também está acontecendo e eu te conto tudo isso nesse conteúdo depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A gente está aqui na frente da concentração do Internacional, a gente não pode gravar dentro do hotel, então a gente está aqui Barra da Tijuca, tá? Muito bem localizado o Internacional aqui no Rio de Janeiro. Hoje a bola rola às 9 horas da noite, estreia do Inter no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Estaremos logo mais lá no Maracanã. Primeiro eu tô aqui dando uma passada na concentração do Inter, pegando esse ambiente do Internacional para essa estreia no Brasileirão. Tem estreia no meio de semana também na Libertadores contra o Bahia e tem alguns assuntos importantes pra gente falar por aqui, tá? Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br, a melhor casa de apostas esportivas do mercado, é a minha e pode ser a sua também. Vai lá em kto.bet.br, tu que não tem registro ainda, faz o teu registro, o link tá na descrição e também no primeiro comentário fixado. Vai lá para brincar e para se divertir. Bom, gente, daqui a pouco tem Inter e Flamengo, estreia do Inter no Campeonato Brasileiro aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. A gente já falou bastante sobre o time no último vídeo, mas eu tô aqui na concentração do Internacional, tá na Barra da Tijuca, o Inter tá muito bem hospedado, localizado por aqui, e tem alguns detalhes importantes pra gente trazer, tá? Eu quero começar falando sobre D'Alessandro, porque muito surpreende o D'Alessandro estar aqui com a delegação, porque o diretor esportivo do Inter, depois do Campeonato Gaúcho, acabou sendo suspenso por conta de algumas falas. A Federação Gaúcha de Futebol denunciou o D'Alessandro, ele foi julgado pelo TJD do Rio Grande do Sul há uma semana e meia atrás, e ele pegou uma punição de 15 dias. Essa punição do D'Alessandro de 15 dias impedia o diretor esportivo do Internacional de estar no ambiente de jogo. Ou seja, ele até poderia vir aqui com a delegação para o Rio de Janeiro, mas ele não poderia ir para o Maracanã, não poderia estar no vestiário, não poderia conceder entrevista coletiva, nada disso o D'Alessandro poderia fazer por 15 dias. Ou seja, ele perderia a estreia do Inter no Brasileirão hoje contra o Flamengo aqui no Rio e perderia o jogo em Salvador da estreia do Inter na fase de grupos da Copa Libertadores na quinta-feira que vem. Inclusive estaremos lá na Fonte Nova também. Porém, o Inter conseguiu um efeito suspensivo. Com esse efeito suspensivo, até que aconteça um novo julgamento, o D'Alessandro está liberado para exercer as suas funções como diretor esportivo do Internacional. Então ele pode estar na concentração, isso ele também não estaria impedido porque não é ambiente de jogo, mas ele vai poder ir para o Maracanã hoje, vai poder estar no vestiário do Internacional, se precisar dar uma coletiva, o D'Alessandro vai poder conceder essa entrevista coletiva, tudo isso porque o Inter conseguiu esse efeito suspensivo. O D'Alessandro está liberado até que aconteça um novo julgamento que não tem nem data para acontecer. Inclusive, do outro lado, o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, foi julgado e pegou 60 dias. Possivelmente o Grêmio vai conseguir também esse efeito suspensivo para o Alberto Guerra, mas o D'Alessandro então está liberado, está com a delegação e vai estar no Maracanã hoje à noite. Falando em Maracanã e Flamengo, o jogo hoje às 9 horas da noite, estreia do Inter no Brasileirão, tem uma informação bem importante que é justamente em relação à cobrança que o Flamengo está fazendo por conta da venda do Thiago Maia. Nesse caso, a compra do Internacional do Thiago Maia, a gente já falou aqui, teve o rolo com o Santos, ele podia ir para o Santos e aí o Inter não ia precisar pagar o Flamengo. Mas o que acontece? O Thiago Maia ficou no Internacional, o Roger vai começar e já está utilizando o Thiago Maia, ele está treinando normalmente, está sendo relacionado para as partidas, agora o Inter vai ter que pagar o Flamengo, não tem o que fazer. Só que há um entendimento, e eu ouvi isso de uma pessoa do Inter aqui na concentração nas últimas horas, que a cobrança por parte do Flamengo tão efusiva de entrevistas, reunião do Conselho do Flamengo, o BAP, o Luiz Eduardo Batista, presidente do clube, falando abertamente sobre a dívida com o Inter, as cobranças que estão sendo feitas ao Internacional pela parte do Flamengo, o Inter tem um entendimento de que isso está acontecendo principalmente como uma forma de vingança do clube carioca, porque o Inter não cedeu o Vitão. O Flamengo queria contratar o Vitão,
O Vitão falou até abertamente sobre isso pro GE na última semana, que ele teve procuras do Flamengo, do Palmeiras, e que o Inter não liberou e que ele não teve interesse também de deixar o Internacional. E o Inter tem o entendimento de que essa cobrança do Flamengo é mais do que uma cobrança pelos 4 milhões de euros, que é o valor total, né? O que atrasou foram 700 mil euros até o momento. É mais do que uma cobrança por essa grana da venda do Thiago Maia. É uma forma do Flamengo reclamar, incomodar e prejudicar o Inter por não ter liberado o Vitão pro Flamengo, e isso não deve acontecer. O Vitão tem contrato com o Inter, e se ele deixar o Internacional nessa temporada, o que eu não duvido, seria numa ida para a Europa, como seria no ano passado, quando ele estava acertado para ir pro Real Betis da Espanha, tá? Então, essa é a leitura do Internacional. Só que é importante colocar, e o Inter faz questão de falar isso aqui, eu conversei com pelo menos 2, 3 dirigentes aqui no ambiente do Internacional, e o Inter faz questão de deixar claro uma coisa: a gente deve, a gente tem que pagar, beleza. A gente já quitou a dívida com o Cruzeiro, não tem mais por que se falar de dívida com o Cruzeiro. A gente já organizou com o Palmeiras o pagamento do Bruno Tabata. Então o Cruzeiro era dívida pelo Wesley, o Inter mandou o Wanderson, quitou dessa forma a dívida com o Cruzeiro e também vai ter que deixar de pagar luvas ao Wanderson, que estava devendo. O Inter reorganizou o pagamento do Bruno Tabata ao Palmeiras. O presidente Barcelos se reuniu com a Leila Pereira nos últimos dias e organizou isso também. E o que falta hoje de fato é o Flamengo. De fato, hoje quem o Inter está devendo é o Flamengo. Só que o Inter faz muita questão de dizer aqui no bastidor, por exemplo, uma frase que eu ouvi, que é: se fala muito do que o Inter está devendo para os outros clubes, mas não se fala do que os outros clubes estão devendo para o Internacional. Por exemplo, o Vasco da Gama, e saiu no balanço do financeiro do Vasco recente, que o Vasco está devendo 4 milhões e 300 mil euros para o Internacional. A gente está falando de 4 milhões e 300 mil euros, quase 30 milhões de reais que o Vasco está devendo ao Inter. Só que tem alguns pormenores dentro desse valor que eu consegui descobrir aqui na concentração do Inter. Por exemplo, o Vasco deve 4 milhões e 300 mil euros para o Internacional da compra do David, que vai ter que ser feita. O David até lesionou, mas ele tinha atingido 60% dos jogos, e aí a cláusula bateu e o David tem que ser comprado pelo Vasco, é uma obrigação de compra, que é na casa de 2 milhões e 800 mil euros, tá? Essa é a compra, que esse é o valor que o Vasco tem que pagar para o Inter, dá mais ou menos 15 milhões de reais da compra do David. Só que tem valores em aberto do Zé Gabriel e tem valores em aberto do Carlos Palacios, que jogou no Inter, do Inter foi para o Vasco e agora ele foi para o Boca Juniors por último. Então também tem esses valores que o Vasco deve ao Internacional e por isso fecha 4 milhões e 300 mil euros, quase 30 milhões de reais. Porém, o Inter tem que quitar e abater com o Vasco, que é o que o Inter está tentando fazer, 700 mil euros da compra do Bruno Gomes. Quando o Bruno Gomes vai para o Curitiba, depois vai para o Inter ainda ficou devendo 700 mil euros para o Vasco pelo Bruno Gomes. Então é 4 milhões e 300 mil euros que o Vasco deve ao Inter, menos 700 mil euros do Bruno Gomes que vai ser abatido, o que dá mais ou menos 3 milhões e 600 mil reais, 23 milhões de reais é o que o Vasco deve ao Inter. Só que vale lembrar, o Vasco recentemente entrou em recuperação judicial. Então, cara, para o Vasco pagar esses clubes que o Vasco deve, vai demorar. Então não esperem o Vasco pagando o Inter tão cedo assim, tá? Não esperem o Vasco pagando o Inter tão cedo assim, mas é mais ou menos assim que o Inter está enxergando essa questão de estar devendo o Flamengo, o Vasco devendo o Inter deve ainda o Palmeiras e reorganizou essa dívida, tem ainda o Cruzeiro. Cara, isso ainda vai dar pano pra manga, com certeza, tá? Hoje, 9 horas da noite, a bola rola aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, para Flamengo e Inter estreia colorada no Campeonato Brasileiro, e a gente vai lá e vai trazer conteúdo também aqui no canal, lá no Instagram, enfim, nas redes sociais e na Super Jornada Colorada KTO no canal do Baldasso. Lembrando que segunda-feira a gente vai direto para Salvador, porque quinta tem a estreia do Inter na Copa Libertadores da América, lá em Salvador, na Bahia, na Fonte Nova, contra o Bahia, tá certo? Deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente volta para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima!